Bem, tá aí com a gente, pessoal, nosso convidado, Ronan Lima. Ele é mestrando em teologia, não é isso? Isso. Rio de Janeiro, líder na PIB de Meriti. Já estivemos juntos aqui no batendo um tema, também falando sobre a teologia negra dos pastores, né? E nessa linha, aqui também de teologia, mas falando de pergunta, e tem inúmeras respostas, que é ciência. Sim. A teologia negra, ela é ciência, né? Na verdade, primeiro a gente precisa responder uma pergunta, né, sobre a teologia ser uma ciência. Muitas pessoas têm essa dificuldade de entender a teologia como ciência, porque no nosso imaginário popular, a ciência ela é muito voltada para aquilo que tem de exato, né? Para aquilo que tem um resultado final fechado, para aquilo que tem um resultado final único, ou que tenha. Que tem resultado final único. Quando você vai para as ciências sociais, você vai para ciências que são mais. Que existem linhas, né, de pensamento, não somente um caminho final, aí você tem já uma dificuldade em entender aquilo como ciência. Né? Então você tem, por exemplo, a sociologia, você tem uma dificuldade de entender no âmbito popular, né, a sociologia como ciência, mas você tem uma facilidade de entender a matemática como uma ciência. Você tem a dificuldade de entender, você tem a facilidade de entender a física como uma ciência ou a biologia como uma ciência, mas aí você tem dificuldade de entender a teologia como ciência. E aí, por que eu falei de física e biologia para comparar com a teologia? Porque essas três ciências, esses três estudos, né, epistemológicos, a gente consegue ali lidar com a vida. Então, a vida ela é física, a vida ela é biológica e a vida também é teológica. Então, é importante que a gente consiga entender isso. A teologia ela é uma ciência, então é uma ciência que estuda a manifestação, a revelação divina. E uma outra coisa também que é legal a gente falar é que a teologia ela é o estudo sobre Deus ou sobre deuses, né? Porque o termo teologia ele foi roubado, vamos dizer assim, né? Ele foi sequestrado por nós cristãos, mas quando a gente olha, por exemplo, outras religiões, né? Quando você estuda os deuses de outras religiões, eles também estão fazendo teologia ali, só que a partir das suas manifestações religiosas. Só que hoje, academicamente, nós entendemos a teologia como um lugar cristão e ciências da religião aquele espaço em que você estuda outras religiões. Então, a teologia é uma ciência, assim como as ciências da religião. E aí, quando a gente fala de teologia negra, se a teologia negra ela é uma ciência, ela é uma ciência. Por que a gente tem uma dificuldade de entender, né? Não, antes disso, ela é uma ciência por quê? Porque ela é uma teologia, então se a teologia é ciência, a teologia negra ela se dá como uma ciência também. E por estar falando de uma experiência do povo negro, você não vai estudar apenas os aspectos teológicos, você vai estudar também os aspectos bíblicos, e aí o estudo bíblico também se torna uma ciência. O estudo, né, das línguas, o estudo das línguas originais que estão ali, né, por trás da Bíblia, estão compondo a Bíblia, aliás. Você vai estudar história, que é uma ciência, você vai estudar sociologia, a formação social, né, de um povo, você vai estudar a filosofia que perpetuou ali, que está por trás, na verdade, da teologia negra, que é uma filosofia negra também, que você vai entender ali quais são as ideologias que atravessam essa teologia negra. Então você vai ter uma série de conhecimentos
Você vai ter o direito, né? Uma vez que a teologia negra ela nasce no tempo ali em que os americanos estão lutando pelos direitos civis, então você tem ali uma série de ciências compondo, né, impulsionando essa teologia negra. Então a teologia negra ela é uma ciência assim. E ela nasce entre os cristãos ecumênicos, que igualdade nos Estados Unidos. Eu estou aqui com o Nilson Pacheco, deve conhecer. Sim. Foi mestrando no Rio de Janeiro. Na verdade, ele está fazendo mestrado fora. Ele fez a graduação lá. Ele fez? Tá. Isso. A graduação que ele fez fora, né? Está fazendo ainda ou já fez? Não, ele já fez a graduação lá, o mestrado ele está fazendo na Union e, inclusive, se eu não me engano, é no mesmo lugar que James Cone deu aula, né? Muito massa isso. Isso, exatamente. Agora, hoje nós levantamos na Lua, falamos sobre essa temática e foi muito importante, deixou ainda no ar um questionário. As pessoas querendo perguntar, recebiam alguns questionamentos posteriores, né? E é interessante que a gente por esse viés para que se entenda que a teologia ela foi teologia como um todo, né? Teologia negra, eu creio, mas foi reconhecida bem recentemente. Algum tempo atrás, teologia, seminários de não tem Sim. né? Pastores, antigos, não tinha essa aceitação, né? No quesito da comunicação, bem recente. Tendo bem recente. Considera que o encaminho psicologia, o campo da universidade, está caminhando direitinho. Há algum tipo de questão, estranho. Olha, há o estranhamento, sim, porque eu vou falar da minha experiência, né? Eu estou naquele ambiente, o meu ambiente acadêmico é a PUC-Rio hoje, e o meu ambiente de graduação foi o Seminário Batista do Sul do Brasil. Então, a linha teológica no Seminário Batista do Sul do Brasil, ela é uma linha tradicional, né, dentro da questão batista, então você estuda ali até mesmo vieses do arminianismo, né, do calvinismo, uma teologia de certa forma reformada, ainda que, como a gente gosta de brincar, os batistas são meio em cima do muro, né, nem para um lado nem para o outro, abraça todo mundo. Só que esse todo mundo acaba sendo essas duas vertentes. E aí eu não conhecia a teologia negra na graduação. Eu cheguei a ver um vídeo do Ronilson na época, mas não estudei a teologia negra na graduação. Quando eu cheguei no mestrado, que eu conheci mais perto a teologia negra, na verdade, um pouco antes eu já estava ali, né, para montar o projeto, saber um pouquinho mais ou menos para que linha eu ia. E aí, projeto não, memorial, né, que lá a gente entra fazendo uma série de documentos, inclusive o memorial, mostrando as nossas intenções. E aí, quando eu cheguei nas aulas, eu comecei a perceber que eu era uma das poucas pessoas negras e na minha sala eu sou a única pessoa, eu sou o único cara que trabalha esse viés, né, da teologia negra. Não tenho colegas que trabalham, que tem uma linha de pesquisa na teologia negra lá na PUC-Rio. Conheço pessoas que estão fazendo essa linha de pesquisa, não necessariamente sobre teologia negra, mas que tem a ver com a teologia negra, estudando Martin Luther King, né? Até mesmo você na sua caminhada também acadêmica. Não te interromper. Teologia clássica. Desculpa, teologia? A teologia é a teologia clássica. Sim. Então, é uma teologia clássica católica, né? Mas o que eu acho legal da PUC é que ela preza muito pela diversidade.
Então, você tem teólogos católicos bem tradicionais, da linha bem tradicional, e você tem teólogos da teologia da libertação. Se você está ouvindo aqui e você não sabe o que é teologia da libertação, é uma teologia que nasce na América Latina a partir de... É um ano depois da teologia negra, inclusive, o primeiro escrito. E aí você tem ali uma opção preferencial pelos pobres, que foi feito pela Igreja Católica, e a partir disso você tem um movimento diferente da doutrina social da Igreja, né? Que é, para explicar para protestante, assim, é meio que uma diretriz da Igreja Católica para como você vive a prática do Evangelho, né? Então, serviço social, ação social, ações sociais, etc. E aí, é, eu vejo que a PUC ela é muito abrangente nesse sentido. Ela em nenhum momento ela bate o martelo de dizer, olha, a teologia é isso aqui. Não, você, como é um ambiente acadêmico, nós temos uma pluralidade de ideias. Então, tem professores de todas as vertentes, né? Existem professores de todas as vertentes ali no campus. E como a gente está no mestrado, a gente vai escolhendo as matérias que a gente quer puxar, não tem uma grade específica. É, e aí, falando sobre essa questão, como eu vi ali, eu falei, cara, eu sou a única pessoa nessa sala que estou estudando sobre teologia negra. Tinha uma menina que estava na sala comigo que ela queria falar alguma coisa sobre a questão da favela, a questão, como se dá a teologia nos ambientes periféricos e tal, que seria uma questão de classe também, obviamente ela ia trabalhar a raça. Mas só nós dois, assim. E obviamente ela era negra, né? E aí, quando eu fui, teve uma matéria que eu fui apresentar questões especiais sobre da espiritualidade, alguma coisa assim. E aí eu fui falar sobre a teologia negra, houveram muitas reações positivas e muitas reações negativas. Porque a teologia negra, ela traz esse estranhamento num primeiro momento. Primeiro porque, partindo da primeira pergunta que você fez aqui, a gente não entende a teologia negra necessariamente como ciência no campo da igreja. Mesmo que a gente esteja no mestrado e as pessoas estejam estudando ali, você vai ver uma reprodução de um pensamento fechado naquilo que meio que acordado, né? Eu estou de acordo com aquilo que foi me ensinado eternamente, eu não vou abrir mão daquilo. Aquilo não tem um outro lugar para mim, não existe um outro caminho, é só esse, pronto, acabou. Então você vê, mesmo pessoas letradas, pessoas com mestrado, tem algumas pessoas com doutorado na minha sala também que estão fazendo em outra área, que estão fazendo mestrado comigo. Então, mesmo essas pessoas, elas vão ter essa mente, porque a mentalidade eclesiástica é uma mentalidade muito fechada ainda para essas questões. Então, primeiro isso. Segundo, quando você vai para a questão acadêmica e você vê uma pluralidade de ideias, é difícil. Não sei se tem alguém aqui que está na academia, seja na graduação ou na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, no pós-doc, enfim. É um ambiente de muito ego, então é muito difícil você ter um diálogo que não haja uma apresentação e um jogar de ideias. De maneira que você tente inviabilizar o que o outro fala. E isso na teologia é muito perigoso, porque a gente precisa começar a falar sobre teologias, colocar no plural, né? A gente trazer ali a ideia de que existem diversas teologias produzidas e assim como os cristianismos, né? Então, sim, falar de plural também é interessante. justamente. Então, assim, a gente precisa começar a entender que existem teologias. A forma Legal, como a gente vive a igreja hoje no Brasil é diferente da forma como os Estados Unidos vivem a igreja, que é diferente como a Inglaterra vive a igreja. E aí eu estou falando da Inglaterra e dos Estados Unidos, que são países considerados protestantes. E aí é diferente como a igreja que está lá, a igreja copta, que é a igreja que está na Etiópia. Então você vai ver uma série de movimentos que é diferente das igrejas do Japão, as igrejas da China, igrejas subterrâneas, são outras experiências. Então essas experiências, elas produzem teologias. E Correto, essas correto. teologias são compiladas e são nos apresentadas. Só que durante muito tempo, durante séculos e séculos e séculos, nos foram apresentadas as teologias dos padres da igreja, né, os pais da igreja. Não foram nem apresentados para gente que tiveram mães da igreja, né, mulheres também que movimentaram ali.
Uhum, né? isso O fazer teológico no início, no seu início. Então, todo esse processo, ele nos dá essa dificuldade das pessoas entenderem a teologia negra como uma ciência e a teologia negra como uma teologia hábil, hábil não, como uma teologia aceitável, uma teologia que possa ser aplicada na nossa realidade, uma teologia que tenha a ver com a gente, uma teologia que não segrega, mas que traz uma outra experiência para que a partir dessa experiência todas as pessoas vivam, né, essa experiência com Cristo. Quando a gente fala de teologia, pode falar, que eu já é estou como, indo para outro é como caminho. uma experiência, né, no campo de igreja, lidar com a igreja, com relação da teologia. Falo isso porque durante muito tempo, a ciência sempre foi muito usada, né, com meio da igreja. A gente tratou muito. E teologia não era ciência, era essa linha de pensamento. E para antecederam e tal, observaram e esse aprendizado impregnado, né, está impregnado ainda dentro do ambiente da igreja. Quando você, na sua mensagem, conversa e dialoga com a igreja, como tem sido a recepção? Qual tem sido essa experiência? Então, no ambiente de igreja é um pouco mais difícil, no sentido das pessoas não entenderem essa questão da produção de ciência, mas eu entendo que as pessoas têm dificuldade de. Olha que processo doido. As pessoas têm dificuldade de entender a ciência porque a ciência sempre foi muito distante da gente, o conceito de ciência. Então, assim, quantos mestrandos, doutorandos você conheceu na vida, sabe? É a gente começar a pensar que quanto mais distante da gente, mais difícil da gente entender. Eu moro na Baixada e vou para a Zona Sul. Então é muito difícil para mim, é muito mais difícil eu entender a realidade da Zona Sul do que entender a realidade da Baixada. Porque Baixada eu estou entranhado, então tá aqui, ó, tá na minha pele, tá na minha experiência de vida, tá durante meus 31 anos de vida quase. Que eu morei na Baixada, assim. Eu acho que só 3 anos da minha vida que eu não morei na Baixada, o restante sempre morei aqui em Nilópolis. Então é muito mais fácil para eu entender. A mesma coisa a questão da ciência, eu vejo, sabe? Você vai para um ambiente de igreja em que você não tem, não é apresentado para você a teologia, é apresentado para você, assim, é apresentado para você a teologia, mas de uma maneira ebedêutica, vamos dizer assim, né? Te apresentam uma coisa muito papinha, uma coisa muito basiquinha, para que você não evolua no seu pensamento e você não questione, porque existem coisas na teologia que não são tratados fechados, né? Alguns autores de alguns livros que a gente não pode bater no martelo e dizer que, olha, foi essa pessoa que escreveu e pronto, acabou. E aí existem, né, o processo eclesiástico foi escondendo essas informações e foi distanciando essas informações. E aí quando você tem hoje o boom da internet, aí eu falo, o boom dessa pandemia, em que você tem acesso a tanta coisa, as pessoas começam a descobrir e falam, meu Deus, existe vida além da minha igreja. E existe ciência além daquilo que me foi apresentado, né? Então é muito importante que a gente entenda que esse é um processo que a igreja está passando agora, recentemente, e eu vejo que isso começou, não sei se começou, mas assim, algo que foi aumentando foi os movimentos arqueológicos, né? Arqueólogos, diversos arqueólogos aparecendo, estudando e mostrando vários elementos da Bíblia, porque a gente vai muito também no ver para crer, né? A gente tem que tocar, a gente tem que dizer que existiu tal coisa, tem gente até agora buscando cadáver não, tem gente até agora buscando ali elementos da existência de Jesus, então a gente ainda é muito físico e pouco espiritual. A gente que eu falo, a gente igreja. Então, por conta disso, eu vi um movimento crescendo desse interesse pela ciência e aí ciências bíblicas, né?
E aí eu lembro que quando eu estava no seminário, eu fiz seminário entre 2014 e 2017. 2018.1, aliás. Mas eu lembro que durante um período eu fiz uma aula extra sobre o Reino do Norte. Minha professora de Antigo Testamento, inclusive um abraço aí para ela, Teresa Kiel. Se algum dia ela ver isso, ela vai ver que estou mandando abraço para ela. Foi minha orientadora, ela que me fez assim eu ter paixão pelo Antigo Testamento, porque eu achava muito chato antes de Legal, entrar no seminário, e ela me trouxe assim a paixão, tanto que meu TCC foi sobre um livro do Antigo Testamento, que é uma passagem do Antigo Testamento, que foi de Neemias 8:1 e 2. E, enfim, quando ela começou a me apresentar ali os elementos arqueológicos que foram descobertos recentemente, e aí eu tive contato com a questão dos manuscritos de Qumran que foram achados, né? Enfim, tudo isso acontecendo foi muito. Eu percebia um clamor da igreja de ter mais informação, porque as pessoas estavam vendo, os seminaristas estavam levando para as suas igrejas e de alguma maneira as pessoas estavam, olha, interessante, não, eu gosto disso. Aí vem esse Rodrigo Silva, né, se eu não me engano, esse Rodrigo Silva que aparece aí da Igreja Adventista, tem o Adalto Lourenço, muitas pessoas que foram aparecendo, independente da linha teológica, independente da posição ideológica, enfim, mas que ajudaram a igreja a abrir a mente e a se interessar mais pela ciência dentro desse conceito tradicional. Só que acho que dos últimos anos, de 2016, 2017 para cá, com as novas teologias, as teologias contemporâneas, como a ecoteologia, a teologia queer, entre outras teologias, eu vejo que essas teologias elas foram sendo mais conhecidas e pelo povo da igreja, não necessariamente pelos acadêmicos, perdão. E aí isso foi trazendo uma horizontalidade, né? uma horizontalidade na informação. Não que esteja horizontal plenamente, né? Pelo contrário, a gente está num rolê muito difícil, mas eu vejo essa continuidade, né? Então mais e mais pessoas estão se interessando e aí você não tem o domínio, né? O pleno domínio do conhecimento. Você tem, quando eu falo domínio, não é tipo, eu não domino tudo, não é isso, é no sentido de que eu tinha o poder, né? Eu tinha o conhecimento sobre o meu domínio e eu não dava para ninguém. Agora eu abro mão, porque assim, as pessoas estão perguntando, você vai fazer o quê? Não sei. Então eu vejo isso, assim, vejo esse processo das pessoas gradativamente se interessando, entendendo que existem coisas para além daquilo que é dado pela igreja, né? Existe vida além da papinha. Isso, e na academia a gente tem acesso a novas bibliográficas, a gente tem acesso a novos autores, né? O que diz respeito à teologia negra, por exemplo, há um excelente de autores, né? Bibliográficos que a gente tem tido acesso. Assim como a gente tem tido acesso a autores de histórias da África, autores negros, né? Que falam e tratam da religiosidade todo, porque a teologia ela não se prende só ao cristianismo, correto? Ela é abrangente para todas as esferas religiosas. Complementar aqui, o Ivanir, que está aqui conosco nessa live, meu professor, um abraço para ele. Ele é doutor, especialista nessa área de ciências religiosas, trata especificamente da teologia, da história da África, trata da questão da importância, entre outros assuntos. Ele é babalaú, como religioso, sacerdote, né? Mas é professor, doutor, e dá uma aula a respeito desse tema, a respeito da nossa no que diz respeito às questões sociais. A gente não pode a questão dos nossos das nossas leituras, das questões sociais que nos unem. É isso que nos aproxima campos de religiosidade diferentes. Isso, a teologia ela lida com isso de forma bacana, de forma ampla, Sim.
a teologia negra, ela obviamente ela vai trabalhar essa questão dessas aproximações com outras religiosidades, primeiro porque ela é uma teologia contemporânea, né? E aí as teologias contemporâneas elas têm essa facilidade porque no nosso tempo está se falando mais sobre isso, né? Uhum. No nosso tempo e tem uma outra coisa também. Se você parar para pensar que ela surge em 1969, ela tem 50 anos, Isso, 50 anos, 51 anos, né? É isso mesmo, 51 anos. Inclusive, é a data da minha igreja, Cília. A minha Aí, igreja ontem fez 51 anos. Um abraço para a Ibape. É, então, assim, 51 anos é uma teologia muito nova, então ela está em construção. E aí, nessa construção, fica muito mais fácil você se aproximar. Fica muito mais fácil você trazer novas perspectivas, né? De você trazer novos olhares a partir do texto bíblico. Acho que é importante a gente entender também que a teologia ela se faz a partir da experiência com esse Deus, né? No nosso caso, com o Deus que nós servimos, no caso do Babalaô, com os deuses que fazem parte, que atravessam a religião dele. Então, assim, não é uma coisa distante, é uma coisa que é muito aproximada e que vai sendo, a partir disso, compilado. Como a gente está vendo essa teologia surgir, a gente tem um susto de, às vezes, e aí, às vezes, acha que não é teologia, uma teologia suficiente e também invalida, né, anula como teologia, o que não pode acontecer. Então, quando eu vejo que a teologia negra nessa questão que a gente fala, né, sobre a intolerância religiosa, eu até ouvi uma vez que a religião ela não precisa ser tolerada, ela precisa ser respeitada. Eu achei interessante isso. Então, desse respeito religioso que ele precisa ver conosco, eu vejo que a teologia negra ela traz isso por conta da nossa raiz, né? A teologia negra ela tem raiz americana, né? No caso dos Estados Unidos, mas o povo negro ele tem raiz na África. Então a gente vai ter aí toda essa influência da nossa forma de fazer um culto, né? Quando a gente olha as igrejas negras dos Estados Unidos é outra parada, né? Quando correto, você correto. vê as igrejas protestantes da África também é outra parada. Então isso, de alguma maneira, nos aproxima de olhar para os cultos que nós temos aqui. Né? Quais são os cultos que a gente vê aqui que se aproximam dessa realidade negra? As religiões matrizes africanas, você vê também, de alguma maneira, algumas igrejas pentecostais e neopentecostais, e isso vai nos aproximando. E aí, é uma barreira que a gente precisa quebrar, que é a barreira do preconceito, de olhar e demonizar aquilo. A gente não sei se a gente entra aqui na questão de existência de demônio, não é isso, né? Mas é numa questão da gente entender que cada religião ela vai se expressar de uma maneira, que cada pessoa ela tem o direito a exercer a sua fé e que cada um de nós precisamos fortalecer uns aos outros, porque ainda tem isso, existem pessoas que anulam a nossa fé pelo pelo simples fato de assim demonizar a religião, né, ou a religiosidade, porque durante muito tempo a religião ela foi utilizada como ferramenta de manutenção da nossa sociedade, né, e da estrutura hierárquica da nossa sociedade, mas não é por isso que a religião ela é ruim. Ela pode ser ruim quando ela é mal utilizada, quando ela é mal utilizada. Quando ela é bem utilizada, ou seja, no sentido de adoração e no sentido também de fortalecimento pessoal, no sentido de fortalecimento coletivo, dentre inúmeras coisas que a religião ela pode trazer de benefício, um benefício mental, um benefício espiritual, um benefício para o desenvolvimento humano. Eu estudo um pouquinho disso também, né, do desenvolvimento humano, e vejo como que a religião ela ajuda de você entender todas as partes da sua vida. E a teologia negra eu vejo esse lugar, sabe? Eu vejo que de alguma maneira ela traz isso, até porque ela traz de volta o sentimento de existir para o povo negro, né? E a gente existe em Deus, né? Quando a gente entende isso, nós existimos em Deus, então é bem isso assim que eu vejo, sabe? Que nós Correto, caminhamos para esses dois sentidos, para esses dois sentidos não.
para esses dois pontos nesse sentido da pergunta que você fez. Certo. Quando nós lemos o livro dos Oprimidos, de James Cone, já na introdução do primeiro capítulo, a gente já tem uma visão de que caminho temos a percorrer dentro da teologia negra. E nós devemos levar isso para as nossas igrejas, o ambiente da igreja, aquilo que a gente tem adquirido de conhecimento enquanto lemos autores diversos na academia. Você concorda com essa colocação? Só falhou um pouquinho o início da pergunta. Você só pode Quando nós lemos aí, vemos como? Sim. Introdução, capítulo 1, já nos conduz a respeito da teologia. Isso. Ao lermos autores, entre outros, nós devemos levar isso para o ambiente da igreja para não ficarmos presos ao que a Bíblia canônica, ao longo dos anos, para a gente poder ampliar a luz do conhecimento das pessoas, nossa mente, Sim. Com certeza, se a gente pegar, eu não sei se na sua igreja tem EBD, Júlio? A gente pratica. Pratica EBD. Então, existem algumas igrejas, muitas igrejas que ainda têm EBD, né? Se a gente pegar as nossas revistas de EBD, geralmente você vai perceber ali outros livros que são utilizados também para essa construção, né? A citação que a gente faz dos nossos textos. Se vocês pegarem, pesquisarem algum artigo, deem uma olhada nas notas bibliográficas, nas bibliografias, porque aí você vai perceber os autores que estão por trás daquele texto, para além do autor principal que está escrevendo e compilando aquele conhecimento. E aí uma análise que a gente precisa fazer é quantas mulheres tem ali, quantos homens tem ali, quantos negros tem ali, quantos brancos tem ali, e a gente vai perceber que ainda é maioria branca, né? Quando a gente fala de teologia, quando a gente fala de referenciais teóricos para a teologia, ainda é maioria branca. Então, como que a gente leva isso para a igreja? Primeiro, pesquisando, inclusive eu fiz um fio lá no Twitter, né? Uma série de postagens, que a gente chama de thread lá, indicando alguns livros sobre racismo e igreja. E eu acho que esse é o processo. A gente conhece, a gente indica, a gente leva, a gente passa para frente, a gente começa a utilizar. Sair, é estranho que eu vou falar, mas é para a gente ampliar o nosso conhecimento. A gente sai um pouquinho da leitura bíblica única, né? Não, só a Bíblia basta e pronto, acabou. Só a Bíblia hoje não vai bastar. Por quê? A Bíblia, a gente entende a Bíblia como a palavra de Deus, mas se você ler somente a Bíblia, você não vai entender alguns problemas que vieram depois, quando a Bíblia foi escrita, como o próprio racismo, né? Racismo com pessoas negras. Então é muito importante que a gente entenda que a gente precisa trazer outros livros. Uma coisa que eu estou fazendo lá na igreja, né? A gente tem um pequeno grupo, eu não levo isso para EBD. Na EBD eu falo. Então, uma coisa que eu faço na EBD eu tenho construído os materiais e além disso, né, os textos que eu uso, eu compartilho com a galera. Galera, usei esse texto, leiam, façam a crítica de vocês, para começar a ter essa mentalidade da galera, tipo assim, ter também um caráter pesquisador, sabe? Acesso. E para eu não me colocar assim, não, eu sou o Ronan, eu sou pesquisador em teologia e tal, não sei o que, não. Todo mundo pode pesquisar, todo mundo pode ter acesso. Eu consegui ali estar na PUC e eu preciso universalizar esse acesso, porque a academia, ela é um lugar privilegiado. Então, qual é o papel do negro quando ele está em lugar privilegiado? Trazer todo mundo, né? Ou ninguém solta a mão de ninguém, que o pessoal fala. Vamos puxar todo mundo para o bonde se fortalecer. Então, isso, conhecimento da galera pesquisar. Lembrei o que eu ia falar. Falei da BD, falar do pequeno grupo. Lá no pequeno grupo, desde o ano passado, com os jovens, a gente tem estudado livros. A gente não tem usado a revista DBD, e se não, a gente já usou até o meio do ano passado,
Só que eu entendi que no PG, aliás, eu estava fazendo os textos, mas eu sentia que a galera precisava de alguns conceitos básicos que não se tinha. Então a gente estudou o livro de John Stott, O Discípulo Radical, ano passado, e esse ano a gente está estudando o Cristianismo Puro e Simples. Eu concordo com tudo que está escrito? Não concordo. Mas eu entendo que o pensamento crítico, ele vai sendo formulado a partir daquilo que eu leio, e eu preciso ler de tudo para formar o meu pensamento crítico. E é isso que eu aprendo na academia, desde a primeira graduação, e é isso que eu tenho levado para a vida. Eu não posso ler somente aquilo que eu concordo, porque senão eu vou alimentar e retroalimentar o meu gueto intelectual. E quando eu retroalimento o meu gueto intelectual, eu não quebro as barreiras, porque eu não sei dialogar com aquele que eu não conheço. Correto. Então, é muito importante que a gente traga esse conhecimento, assim, sabe, para a igreja. E eu acho que uma outra coisa também, depois do conhecimento, é a paciência, porque a gente precisa ter paciência para ensinar a galera. A gente precisa ter paciência para ensinar. É um a um, sabe? É aquele papo de vida na vida, discipulado um a um caminhar um a um abrir a mente um a um. E pode ter pessoas que não queiram abrir a mente, você precisa respeitar, né? Ah, meu Deus, você não pensa como eu, pronto, acabou, tá cancelado, chega de você. Não é assim. Até porque nós temos o princípio do evangelho, e o evangelho é para todas as pessoas. Quando Deus ele convida, né, ele fala, o vinde a mim, ele chama todos os que estão cansados e sobrecarregados para serem aliviados. E ele fala que a salvação é para os que creem, né? Ele vem para os que creem. Então, aquele que crê, ele precisa ter acesso sim, mesmo que ele não queira. Eu entendo que a minha missão, como líder que sou, é dar o acesso. E aí a pessoa escolhe ela acessar ou não acessar. Então, por isso que eu falo também da paciência, sabe? É o conhecimento e a paciência, porque depois que a gente dá conhecimento, a galera pergunta, né? E quando vem as perguntas, a gente tem que saber dizer quando sabe e também saber dizer quando não sabe. Quando eu falo, ó, gente, eu não sei, vou pesquisar, se eu não achar, eu vou falar, não sei de novo, eu indico alguém para que possa te ajudar melhor. Mas é a gente não ter essa pretensão de domínio, sabe? Que é isso. A gente consegue fazer com que a igreja, né, tenha um interesse em pesquisar, tenha um interesse em ler, tenha um interesse em examinar. Eu fiquei feliz em saber que tanto a EBD quanto os pequenos grupos da sua igreja já praticam dessa forma. Aqui nós também praticamos assim. Nós não praticamos a EBD tradicional, nós preparamos o material da nossa EBD, eu mesmo me responsabilizo por isso, assim como também trabalhamos com pequenos grupos. Nós participamos da questão da igreja multiplicadora, aprendemos aí com o segmento batista, tá? Sim. Legal. E a gente pratica, eu coloquei em prática na minha igreja e a gente leva dentro dessa caminhada. Isso é interessante porque a gente faz com que a igreja seja participativa e tenha interesse, né? Isso é fundamental. Essas lives que nós temos feito têm sido fundamentais. Nesse período de pandemia, tem trazido, através dessas lives, muitas dicas, muito conhecimento, as pessoas que nos veem durante e após, porque a live fica salva, muitas pessoas acessam depois, né? Comentam conosco, assistem depois, e é bacana a gente poder ter esse espaço para trazer essas informações, que a gente possa continuar falando a respeito disso, tratando desses temas, né, da melhor maneira possível. Tá? Eu fico feliz em ter você aqui comigo, esclarecendo e tirando dúvida dos nossos espectadores. Sim. Também fico feliz aqui de alguma maneira, colaborar, né? Ainda mais falando sobre tantas coisas que são pouco faladas, né? Parabéns pelo tema, acho que é muito interessante a gente falar da teologia negra como ciência, para que a gente entenda que é um estudo embasado, para que a gente entenda que é algo realmente acadêmico, mas que, acima de tudo, precisa ser prático, né? Espiritual. Então, vem de Deus, né? E quando vem de Deus, a gente precisa soprar, ser essa voz, né? Essa voz do Espírito que sopra e que tem soprado a cada dia nas igrejas, nas nossas vidas, e que a gente possa realmente
levar esse conhecimento adiante. Fico feliz, agradeço mais uma vez o convite de você ter feito aí, e pode me chamar para quantas você quiser que eu estou disponível aí. Tá certo. A gente vai estar na próxima semana, uma live com o pastor Marco Davi, ampliando essa questão, tá, desse tema que a gente está hoje aqui tratando. A gente está praticamente falando sobre esse assunto, nós estamos fazendo uma introdução, entendeu? O seu posicionamento e a sua colocação está sendo muito abrangente e muito importante no que diz respeito, né, a colocar aí a teologia negra dentro dessa esfera. As pessoas precisam saber disso, precisam tomar conhecimento disso, que nós, os negros, estamos nos mobilizando a partir e através do conhecimento, porque eu acho fundamental. Não basta gritar, esbaravejar, fazer movimentos de caminhadas ou passeatas sem embasamento. E é esse o caminho que a gente está trilhando. Concorda? Concordo, é isso. E a gente também saber valorizar esse papel, né? Valorizar esse nosso papel epistemológico. Então é muito importante que, se você sente que você tem essa vocação para a academia, que você pode colaborar de alguma maneira, que você ore por isso e que você enfrente aí os processos, né, de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Quanto mais de nós estivermos nesses espaços, mais novas narrativas serão feitas, né? Nosso discurso, eu acho que para os nossos pares, para os nossos irmãos negros, não tenham medo de vir para a academia, né? Não tenham receio de vir para estudar, de se interessar em adquirir conhecimento e ampliar o seu universo do conhecimento. Não se ingesse, não fique parado, né? Mas vem porque é legal e é bacana a gente adquirir conhecimento, ter contato com outras religiosidades, ter contato com outros autores, né? Além daqueles que nos é passado, que nos foi passado, que nos tem sido passado ao longo dos anos no ambiente da igreja. Correto? Correto. Nossa, tá certíssimo, é isso aí, Ju. Vem com a gente, galera, vem com a gente. O rolê é doido, mas é bom. Beleza. Ronan, fala para a gente aí como é que tem sido a sua atividade. Vamos aproveitar esses minutos que nós ainda temos aí de live. Nós temos 12 minutos. Tá? Suas atividades, faz seu anúncio, faz seu comercial. Fica à vontade aí. O pessoal te achar nas redes sociais, te achar, te encontrar, falar contigo. Passa aí as informações que todo mundo quer saber, até para te convidar para a live. Né? De repente, o pessoal lá da academia está procurando gente para convidar e você é uma pessoa que eu recomendo. O pessoal do LIE, o pessoal aí da UFRJ, convidem o Ronan para a live. Gente muito boa. Fala aí, Ronan. Então, gente, eu entendo que nós estarmos nas redes sociais é um espaço da gente poder produzir conhecimento, da gente produzir diálogo, a gente produzir novas narrativas, a gente entender que a internet, ela é esse espaço da vida. A vida na internet não é mais uma vida nula. O ambiente virtual, ele faz parte da nossa vida hoje, ainda mais na pandemia, isso ficou muito mais latente. Então, hoje eu tenho atuado de alguma maneira nesse sentido, né, postando alguns textos, né. Eu vou até escrever em janeiro, assim, eu fiquei bastante meses sem produzir alguma coisa e em janeiro eu comecei a voltar a escrever e tenho voltado nesse caminho. Enfim, eu gosto muito de escrever, eu não sou tanto da imagem, eu sou mais da escrita e da fala, né? Falar, eu gosto de falar dessa. Então, quem quiser aí também, de alguma maneira, colaboração com textos, colaboração também com falas, com participações, enfim, estou aí. Entendo que na rede social tem tido esse papel, né, de alguma maneira influenciar, de trazer alguns debates. Então, é só me procurar aqui no Instagram, se você está me vendo, Ronan Lima, e no Twitter também. O Facebook eu não tenho utilizado, porque acaba sendo mais uma rede social, fica muito pesado, né? Então, tenho atuado nesses dois lugares, dentro da rede. Assim, aos pouquinhos eu tenho colocado alguma coisa no Medium, mas ainda não está arrumado, não. Então, mas quem quiser pode seguir lá também, tudo @Ronan Lima.
Eu tenho trabalhado na igreja, né? Eu sou líder de juventude na Igreja Batista em Parque Alian, então tenho atuado ali há quase 4 anos com jovens e adolescentes. Então, se você quiser também bater esse papo sobre juventude, sobre trabalho com juventude, sobre liderança, sobre formação de liderança, sobre desenvolvimento de ministério, sobre desenvolvimento humano, porque lá a gente trabalha muito assim, se preocupando com a pessoa, né? Não necessariamente se preocupando com o grupo, pronto, acabou. Então, assim, se preocupando com cada pessoa. Então, quem quiser também estou aí para trocar essa ideia. Tenho atuado também, né, nessa pesquisa da teologia negra, então a gente está aí na rede de estudos de teologia negra, a gente tem também atuado em algumas frentes, influenciado algumas pessoas, né, porque eu acho que é importante a gente entender que esse processo é coletivo. Então não basta só eu falar, é necessário várias e várias vozes falarem. Então quanto mais vozes melhor. Então se você tem alguém para indicar, ou se você quer ser indicado, pode me procurar também. Poxa, eu tenho falado sobre isso em tal lugar. Então acho que é bom, é importante a gente falar sobre isso. E tem alguns projetos futuros, né? A gente está pensando em uma questão de podcast, a gente tem pensado em algumas produções de escrita, mas nada ainda certo, né? A gente está pensando, então orem por isso também, porque também tem um projeto maior da minha vida, nesse ano de 2020, que se chama Alice, que está para nascer no mês que vem, ou início de agosto, né? Então a gente também tem que equilibrar o tempo, mas, enfim, acho que se eu posso colaborar de alguma maneira, eu sempre me coloco para conversa. Então, quem quiser conversar, quem quiser trocar essa ideia, nessa troca de ideias, nessa trocação de ideias, a gente se fortalece, a gente descobre muita coisa e, enfim, a gente vai caminhando. E também, se quiser alguma dica de livro, algum livro que eu tiver, você tem esse livro, posso passar, indicar, enfim, não tá nada preso aqui. Show de bola. Procurem, sigam então aí o Ronan Lima, nosso amigo, tá? Eu tenho recomendado ao pessoal do Lê. Entrou aí, está com a gente no Dê Boa Noite, é a professora doutoranda Juliana Cavalcante. Siga a gente lá no Lê, tá? @Lê2000, siga a gente lá também, tá? Vai ser legal você conhecer nossas linhas de pesquisa, tá? Entra lá também para estar conosco, Ronan. Te convido aí a estar conosco. Estamos o Lira comemorando... eu acho que eu já segui da outra vez. Já, né? Sim, mas a Juliana eu vou seguir agora. Eu vou seguir agora não, você quer acabar aqui, né? Beleza. Show de bola. E aí com a gente também o Afrodiálogos, aí falando com a gente. Agora a turma do Afrodiálogos. Tá? Tem ali a nossa amiga Lavine, que é nossa colega, parceira, tá? Pesquisadora do LIA também. O LIA tem feito várias lives com várias pessoas, vários pesquisadores. Nós temos um total de 16 linhas de pesquisa e todos estão fazendo lives. A gente aproveita esse momento também para convidar você para estar seguindo aí a página do LIA, @LIA2000, LIA que está comemorando 20 anos. Olha, legal. Tem aí o doutor professor André Chevitarese, que foi líder aí bastante tempo, a Juliana, junto com a Mariana, e são as nossas atuais coordenadoras ali do laboratório, tá? De História das Experiências Religiosas. A gente tem lidado com todos esses assuntos, tá? Com todas essas coisas, e aí você está convidado a estar conosco. Tá? Esteja conosco, tá? Com certeza vão te chamar para fazer alguma live contigo, tá? E você fica à vontade. Tá bom? Tá certo, tô aí. Eu não sei quanto tempo tem, mas de qualquer forma... Eu quero te agradecer por ter participado, ainda temos 5 minutos. Mas eu quero te agradecer por ter participado aí dessa live. Aí também com a gente o Eduardo. O Eduardo vai salvar a nossa live depois que a gente acabar aqui, vai botar lá no YouTube. Tá? Nós temos um canal do YouTube, o canal do Lê. Se inscreve lá também. Show. Beleza? Eu quero agradecer. Não, com certeza, eu vou me inscrever lá então. Eu quero agradecer aqui também, né, mais uma vez pelo convite, Júlio, muito obrigado. Uma alegria aí podermos caminhar juntos, né?
estamos só começando o nosso estudo sobre teologia negra. Somos colegas mestrando, né? Isso aí, somos colegas mestrando, somos negros, somos pastores, somos da Baixada, então muitas coisas, muitas coincidências, eu não diria coincidências, mas muitas coisas que nos aproximam. E Fala Jesusdência. Isso aí. Servimos ao mesmo Deus, né? Então isso é muito legal, as pessoas perceberem que existem homens negros, crentes, que estão falando sobre muitas coisas e estão produzindo conhecimento. Então acho que isso é muito gratificante. E é isso. Legal. E aí está respondido, pessoal, o tema de hoje, teologia negra. É ciência? Acabou de ver aí, o Ronan falou, nos trouxe bastante informação. É ciência, temos muitos referenciais, muitas bibliografias, muitos autores. Tá legal? Fica à vontade, galera negra. Galera negra, principalmente das nossas igrejas diversas aí, igrejas evangélicas. Vamos estudar, pessoal. Vem para a academia. Vem estar conosco. As portas estão aí para vocês entrarem. Não tenham medo, não tenham receio. Não se limitem, tá? Dentro do seu quadrado, não. Vamos ampliar o nosso conhecimento. A determinação divina para nós, bíblica, é crescer na graça e no conhecimento. Tá? Então venham, porque é muito bom, é muito bacana. Aí o Ronan já falou aí bastante a respeito, né? Reforça aí a fala, eu estou só reforçando a fala dele, que é muito interessante, respondendo essa pergunta. Teologia negra é ciência? A ciência precisa ser estudada no ambiente da igreja? Com certeza. Tem tudo a ver fé e ciência? Tudo a ver, tá? A vontade de Deus é que nós cresçamos no conhecimento também. Então, vem, se solte aí do seu quadrado e vem estar conosco. Suas considerações finais, Renan, e estamos terminando, Ronan. Sim. Mais uma vez agradecer e, enfim, que a gente possa realmente ocupar esses espaços, que a gente não tem, mas entender também que a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela com a nossa saúde, porque é um lugar que não é fácil de estar, principalmente quando você não é aceito, né, vamos dizer assim, né? O sistema ele te empurra para fora, né? Ele tenta te expulsar, mas você tem que ir ali bater o pé para ficar. Encarar. Então, se você que está assistindo isso, você entende que essa é a sua vocação, que você pode sim tentar esse processo, entrar na academia, então entre, né? Esteja realmente nesse lugar e entenda que estar ali tornar aquele espaço negro, né? E as pessoas entenderem que o negro pode ser sinônimo de bom, o negro pode ser sinônimo de inteligente, o negro ele pode ser sinônimo de conhecimento. Então é isso, que Deus nos abençoe. Entrou aí, está com a gente aí o meu colega companheiro de linha de pesquisa, tá? O Heracris, o Rogério José de Souza, nosso amigo também. Legal, prazer. Está conosco. Um abraço, Rogério. Bem-vindo, um abraço. Pessoal, muito obrigado por estar conosco nessa live. Tá? Continua nos seguindo aí, continua seguindo a Alea. Tá? Nós estaremos aí com outras e outras lives no transcorrer dessa semana e até a próxima. Tá? Quinta-feira eu estarei de novo aqui nesse canal, tendo uma live também sensacional, um grande psicólogo, músico, maestro, que vai estar falando sobre a influência da música, tá? Nas religiões. Coisa boa, um assunto interessante. Vem estar conosco. Ana, um abraço, Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém, um abração, até a próxima. Fica com Deus, até a próxima.